Nós estamos iniciando um programa, Papo do Bem pela Rede Luz Espírita, e hoje nós contamos com a presença da nossa Luana Lujan. Ela é psicanalista, trabalhadora da Associação Espírita Allan Kardec, e vai falar conosco sobre a influência dos anjos em nossas vidas. Então, quero agradecer, viu, Luana, a sua presença carinhosa, Eu que agradeço, atender doutor. o nosso pedido e passar para você já iniciar o nosso Papo do Bem. Que honra estar aqui com vocês hoje. Os anjos, eles são presentes de Deus para nós. Eles vêm com o intuito de cuidar, de proteger, de nos orientar. E eles estão ligados a nós desde a nossa concepção. E até além do desencarne. Ele vem para... Muitas vezes ele se afasta da gente. Igual um pai, quando a gente aconselha um amigo que a gente não ouve, mas ele está sempre conosco. Então basta um pensamento, uma prece para que ele se conecte novamente, né? Através da intuição. Então a prece, ela sempre vem abrir essa porta através de Jesus. E eles não interferem no nosso livre-arbítrio, então não adianta a gente querer se arriscar, não devemos jamais nos arriscar. Então eles respeitam a nossa vontade e também não interferem ali na lei de ação, de reação. Eles estão apenas para nos guiar, nos ajudar a carregar o fardo do dia a dia, né? Mas a mochila é sua, né? Quem vai carregar é você. Nós estamos aqui para te auxiliar. Então nós vamos passar o que tivemos que passar, mas com a ajuda deles. Eles são mensageiros de Deus, né? Muito mais evoluídos do que nós. Por isso, a gente precisa, é mérito nosso, por isso que é um presente, para que a gente alcance o lugar que Deus, né, nos programou e quer para a gente chegar a essa evolução espiritual. Então eles vêm com esse intuito, essa missão, servem a Deus apenas para o bem. Às vezes o pessoal confunde muito anjo do mal, anjo do bem. Sim. Anjo é uma denominação que diz espírito inteligente. Aí pode ser uma inteligência voltada para o mal e pode ser uma inteligência voltada para o bem. Por isso é que tem anjo do mal e anjo do bem. Mas dentro dessa terminologia anjo guardião já está dizendo que é um espírito que vai nos proteger, que vai nos assistir. E é interessante dizer que às vezes até depois do desencarne ele continua com a gente. Já às vezes até de outras experiências transatas, né? O Gestas, que era o mau ladrão lá do Cristo, que só se transformou na frente do espírito luminar de Francisco de Assis, ele foi ajudado por um anjo guardião durante 1000 anos, para que ele reencarnasse várias vezes e tomasse um caminho certo. E ele só foi se transformar na frente do Francisco de Assis. E esse benfeitor, que é o anjo guardião, disse para o Francisco: eu almejava esse encontro com o Senhor, que poderia, com seu magnetismo, influenciar o meu custodiado. Então veja que o anjo guardião, como você mesmo disse, né, Luana, é um pai que está ali, nunca abandona o filho, sempre com aquela vontade de transformá-lo, e em que pese a nossa transformação não ser tão fácil, né? Sim. Demorou para É uma caminhada. Uma caminhada para o Gestas, que é o mau ladrão, 1000 anos para ele enquadrar como um franciscano, porque daí ele foi aderir à proposta do Francisco de Assis e daí, logicamente, trilhou um novo caminho. Então, essa mudança não é fácil. Agora, o anjo guardião, você vê que é uma das propostas divinas de misericórdia, né? Sim, é uma misericórdia. Nos dá uma criatura para nos ajudar, e interessante que pode ser um espírito extremamente complicado que vai ter o anjo guardião. Vai, e a gente tem que aceitar que Deus seja Deus e não colocar limite para essa misericórdia dele. Esperar e aguardar, né? Sempre para receber, porque a gente, estando em sintonia, através da prece, através de Jesus, para o bem, fica bem mais fácil essa intuição, esse caminho. Então, vigiar sempre os nossos pensamentos e orar. Ter fé, praticar o perdão, acreditar e, principalmente, orar. Agora, Luana, e se de repente nós estivermos em vigília, o que vai acontecer? Se estivermos... em vigília. Porque Jesus colocou isso muito claro, vigiar e orar, para não cair em tentação. O que vai acontecer se nós não estivermos nessa vigília constante?
muitas coisas ruins podem acontecer, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito. Porque eu falo, os anjos, eles tomam conta de todos os ambientes. E esse alimentar das coisas boas, né? O que vemos, o que assistimos, ou o que ouvimos. Então, quando a gente deixa a porta aberta para o mal, para a invigília, não estamos atentos ao que está acontecendo, então o que entra pode não ser bom e atrapalhar a nossa caminhada aqui na Terra. A gente atrapalha os outros, né? E não chega a nossa evolução, que é o nosso destino, né? Que evolui sempre. Então, tem que vigiar e orar. Tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão à nossa frente. Tem que fazer escolhas boas, estar com pessoas boas, né? Então, eu aprendi com uma amiga minha que ela fala assim, quando a gente está em momentos muito difíceis, que você fala, gente, mas nada funciona, meu trabalho está ruim, as pessoas parece que não geram uma conexão, uma fluidez, todo mundo me atrapalha. Você para, você silencia, você olha e fala, Jesus, me mostre seus amigos. E é incrível, porque o agir é muito rápido. Você fala, nossa, mas tão rápido. Mas não é, a partir do momento que você leva o seu pensamento, muda o seu olhar. Então, eu estava um dia no trânsito, estava horrível, não andava, e eu estava o caos, e parece que as coisas não estavam fluindo como deveria fluir. E às vezes você começa a se vitimizar, fala, meu Deus do céu, não era nem para hoje está tudo dando errado. E aí eu fiz esse pensamento, na hora o trânsito parou, e eu falei, mas por que parou? E aí era um carro que tinha parado uma senhora atravessar. Eu falei, gente, que bonito. A hora que eu falei, Jesus, me apresente seus amigos ali, o amigo. Lógico que não foi Jesus que colocou ali na hora aquela pessoa que parou o carro, aquela senhora atravessando, mas é que mudou o olhar. Porque se eu não tivesse com esse olhar, né, do bem, eu poderia falar assim, poxa, poderia ter ocasionado um trânsito, por que ela não espera? O pedestre tem que esperar. Estava sol, estava complicado. Então, assim, a generosidade, eu acho que é uma palavra para a gente concluir, sabe? Como que eu posso falar dos anjos? Seria a generosidade, ser gentil com as pessoas e com o próximo, porque daí também isso vem para mim. Inclusive, é bom que a gente deixe isso bem claro, que quando a gente não ouve o anjo guardião, ele nos abandona temporariamente, e ele nos deixa por conta da nossa própria, entre aspas, sorte. E aí mora o perigo, porque sem essa proteção fica muito complicado, né? Tem um livro chamado Drama da Obsessão, que é escrito pelo Ivone Pereira, uma história que o Dr. Bezerra de Menezes faz uma assistência a uma família, em que ele foi consultar o anjo guardião daquela pessoa que estava em sofrimento atroz, inclusive já havia se matado, e a família toda estava já engatilhada para se matar também por conta de uma influência espiritual acirrada, e de repente o Dr. Bezerra foi interferir no assunto e para ajudar, e ele queria saber o que estava acontecendo. Tinha duas maneiras, ou fazer regressão de memória naquele espírito que já estava em sofrimento por conta do suicídio, ou perguntar a um anjo da guarda. Ele, logicamente, pela razão, pela lógica, pelo bom senso, pela misericórdia, resolveu perguntar ao benfeitor dele, o anjo guardião, o que aconteceu com essa criatura? Aí ele vai dizer, olha, durante longo tempo, coisa assim de mais ou menos 400 anos, eu vim ajudando essa pessoa, tentando reorganizar a vida dela, mas eu percebi que não tem dado certo, eu resolvi deixar. Agora deixa que ele sofra um pouco as consequências, depois, quem sabe, num determinado momento, ele possa me ouvir. E o anjo da guarda volta, quando a gente resolve ouvi-lo. Por isso que, às vezes, as coisas acontecem errado, por quê? Nós estamos numa sintonia inferior, nivelados com as trevas. Enquanto que o anjo da guarda está ali, vigio, atento, com compromisso assumido, não é com a pessoa, é com Deus, de conduzir aquele pupilo. Mas ele não entra em sintonia, ou seja, entra aqui, sai ali, não usa o olho de ver e o ouvido de ouvir. Com isso, o benfeitor não vai ficar ali também perdendo tempo, ele tem mil coisas para fazer, e acaba deixando a criatura com a sua própria resolução, com o seu livre-arbítrio. Então é muito importante que a gente entenda que essa sintonia com a espiritualidade é muito bom. E isso não só em nível, vamos dizer assim, de perseguição ou de sofrimento, até no trabalho. O Kardec recomenda que a gente devorar
antes de ir para o trabalho, todos os dias de manhã, para entrar numa sintonia. Porque através dessa sintonia que a espiritualidade vai nos conduzir para que a gente haja com apreço e não venha errar. Então, a prece matinal nessa sintonia é muito importante, como existe a prece da noite de gratidão por tantas bênçãos recebidas, né? Mas, de qualquer forma, o intermediário de tudo isso entre Deus, Jesus e nós é o benfeitor, o anjo guardião, às vezes até outros espíritos amigos. Mas essa sintonia é muito importante. Sim, e o senhor falou, doutor Bezerra de Menezes, né? Foi um anjo aqui na Terra, porque a palavra anjo, ela é ofício, né? Porque a natureza é espiritual, é o espírito. E por isso que nós usamos muito no dia a dia exemplos assim, a minha mãe é um anjo, né? Doutor é um anjo, o senhor foi um anjo na minha vida. A gente costuma usar isso no dia a dia, porque é uma missão, é um trabalho. Ser anjo é um trabalho, você se colocar à disposição do outro. Então nós temos, né, muitos anjos encarnados aqui na Terra ao nosso auxílio também. São tarefas que as pessoas assumem de custodiar, de amparar, de servir, né? Já que Jesus deixou muito claro, eu vim para servir e não para ser servido. Então, quando a pessoa atinge esse patamar de entendimento, ela se dispõe a fazer alguma coisa. E eu posso até dizer que todos nós somos anjos, temos missões, né? Missões que às vezes são grandiosas, às vezes são pequenas, mas são. Você imagina um espírito reencarnante, o que significa os pais na vida deles, né? É uma missão, né? Tudo. Uma missão até árdua, Sim. Principalmente da mãe que está ali gerando, amparando, depois vai custodiar, vai amamentar e até que a pessoa consiga deslanchar por si mesma. Tem muitos anjos guardiões na nossa vida e também tem os espíritos amigos que não são o anjo da guarda propriamente, mas que nos seguem, que nos atendem, que nos ajudam, que nos observam. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado também com as nossas atitudes, porque às vezes a gente, não, mas ninguém está me vendo. O Paulo diz que nós somos cercados por milhões de espíritos, né? O João Evangelista também disse a mesma coisa. Se nós somos cercados por milhares, centenas, milhares de espíritos que estão nos vendo, amanhã ou depois nós vamos pagar tributo por isso, por não termos ouvido essas criaturas boas, nos permitindo atitudes infelizes, e que depois vamos pagar um tributo difícil, porque a consciência vai nos cobrar, nós vamos ter que mostrar um filminho da vida. Meu Deus. Então nós temos que estar sempre atentos, né? Sim, e temos os encarnados, né, e os que são invisíveis aos nossos olhos. Dentro dos anjos, nós temos uma classificação, e eles se classificam, é uma hierarquia, né? Então, são desde os mais próximos de Deus aos mais próximos da Terra. Então, sempre mais próximos de Deus. Então, são os que estão os mais puros, né? Os que já criaram maior intimidade. E tem os guardiões aqui da Terra, que são os nossos mentores, e tem os que nos ajudam, os encarnados. Dentro dos mais próximos de Deus, nós temos os serafins. Tanto é que eu sempre falo, quando a gente pisa numa casa espírita, o que nós ouvimos são as músicas clássicas, que são produzidas por eles, pelos serafins. Então, olha como é a conexão. Você entra, olha o ouvir, né? Como é importante. Você já se conecta com quem? Com os mais próximos de Deus. Olha o cuidado da qualidade da música que nós temos que ter. Então, já o ambiente já é todo preparado. E depois vem os arcanjos, que aparecem muito, né? Como o arcanjo Gabriel e Lucas, né? Que a gente estava falando dos evangelistas. Ele escreve isso. Então, o anjo Gabriel, ele vem anunciar a vinda, né? Então, ele chega quando Isabel não podia engravidar, né? E naquela época era muito difícil. Isabel, prima de Maria. Não podia engravidar. Então, para a mulher era um fardo muito grande. E aí Zacarias, como era um homem de Deus, também na época, ele recebe arcanjo Gabriel que vem anunciar. Vou te mandar, e eu falo que o anjo, ele sempre dá um nome. Engraçado que ele vem, ele anuncia, né? E ele já falou o nome, inclusive. Então será João e ele será grande. E ele veio preparar o território para Jesus. Aí depois ele aparece para Maria, né? E a Maria fala, ele fala, não tenha medo, será virá Jesus, que também será grande, e já fala o nome, né, Jesus? E aí ela coloca à disposição.
ela coloca: eis aqui a serva do Senhor. Então a gente tem esses anúncios de Gabriel muitas vezes. E aí depois nós temos os principais, né, os arcanjos. Então Gabriel, Rafael, que é da cura. Então ele ajuda muito para pessoas que têm problemas com vícios, dependência. Então sempre que a gente está mentalizando a cura, precisa de alguém. E às vezes a gente precisa de um norte. Então tá lá o arcanjo Rafael para nos ajudar, para guiar. Às vezes vai passar por um tratamento médico ou até uma viagem. Porque dentro dos textos, arcanjo Rafael, ele que cura o pai de Tobias da cegueira. Então ele já vem alinhado à cura e também às viagens, porque ele acompanha o arcanjo, o arcanjo Rafael acompanha Tobias numa viagem a pedido do pai. O pai era muito bondoso, então ele fazia muitas coisas boas e ele merecia esse cuidado. Então ele acompanha Tobias, que durante a viagem acontecem várias coisas e uma delas é curar o pai da cegueira. E nós também temos o arcanjo Miguel, né? Que todo mundo faz as intenções, coloca as intenções para libertação, curas e males espirituais. Porque a partir do momento que você ora, toda aquela perturbação espiritual, ela vai passando. Então a gente fala os 21 dias com o arcanjo Miguel, que é poderosíssimo. Sim, porque durante os 21 dias você se colocou em conexão com o alto. Então você aumentou o quê? A sua vibração, a sua intenção. E a partir do momento que você tem essa intimidade, que você sente essa conexão, aí fica difícil voltar atrás. Porque você descobre o que é bom, né? Como é prazeroso. E sente esse amor, porque é uma energia muito amorosa. Você se sente acolhido, filho de Deus. Lembrando que muitas pessoas acham que o anjo foi já criado por Deus, aquele anjo que já está lá com ele, né? E que o demônio também está lá nas trevas, são dois extremos e que isso já foi criado. Não, essa ideia surgiu porque a gente, antes do planeta Terra existir, como orbe onde nós iniciamos nossa trajetória aqui, esses espíritos já eram luminares e que passaram pelo mesmo caminho que nós. Porque de repente a gente pensa assim, mas eles já são espíritos puros. Não, sim, lógico que são. Mas passaram pela mesma condição, vieram do átomo, tiveram uma condição de ser humano, espírito imperfeito. Lógico que esse estágio data de bilênios e foram evoluindo e chegaram nessa condição de espírito puro. Uns ouviram melhor o chamamento, observaram melhor a lei, chegaram mais de perto, mais depressa a essa condição de espírito puro. Mas todos eles fizeram esse trajeto. A reencarnação é para todo mundo. Deus não privilegiou nenhum espírito. Não pensem que Jesus já foi privilegiado por Deus, criado um espírito puro. Não, Jesus fez essa trajetória nossa. Lógico que em tempos imemoriais, não dá para se dizer em termos de tempo. 4 bilhões e meio de anos atrás, o Cristo construiu a Terra. Já era um espírito puro que construiu a Terra. Então, por isso que a ideia de anjo é um ser já eterno, que já está lá e que Deus criou, e que o demônio está aqui e não tem mais jeito. Não. Esse mesmo espírito que ainda está voltado para o mal, Deus vai cuidar dele, vai dar oportunidade, vai reencarnar muitas vezes, Deus vai usar recursos que lhe são pertinentes, e aí então essa criatura vai deixar de ser uma pessoa, um espírito voltado para o mal, e um dia vai ser um ser angélico. Se Deus é perfeito, não pode ter criado algo que não tenha sido designado para a perfeição. Todos nós seremos perfeitos um dia. Agora, as consequências vêm por nossa conta. Se a gente faz o bem, que é o melhor caminho para a gente encurtar essa trajetória, bom para nós. Mas se fizer o mal, nós estamos inseridos numa lei divina com graves consequências. Por isso que essa vida é muito importante que a gente entenda que é uma experiência a mais. É a melhor existência que nós tivemos até agora. É essa que nós estamos tendo. E a próxima vai ser a melhor? Depende da nossa condição hoje.
porque às vezes o espírito não retrograda, mas cria complicações, fazendo com que a vida próxima seja pior do que essa. Agora, se nós quisermos uma vida melhor na próxima existência, nós temos que nos aparatar agora, nos preparar agora, porque o anjo da guarda pode nos defender, pode nos ajudar, pode nos intuir, pode fazer tudo e mais alguma coisa, mas quem realmente vai definir a nossa situação somos nós, com a decisão de fazer o bem ou o mal. E de não fazer nada também, porque quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal, quem não faz nada não recebe nada, fica estagnado. E isso é muito ruim, porque não tem como nós ficarmos parados no tempo. Nem aquele espírito que desencarna, chegou num patamar e falou assim, não, aqui para mim está bom, eu não quero nem para frente nem para trás, quero ficar gozando essa vida que eu estou levando. Não vai ser possível. Depois de algum tempo, ele vai perceber que ele tem que continuar evoluindo. E aí ele vai pedir para reencarnar em mundos compatíveis com o nível evolutivo. Mas ele tem que continuar reencarnando para um dia chegar a ser um espírito puro, que esse é o fanal nosso, essa harmonia interior, essa felicidade plena, essa condição essencial do espírito, que é a pureza. Sim, do átomo ao arcanjo, né? Do átomo ao arcanjo. E Deus não desampara ninguém. Então, até aqueles que estão em sofrimento e menos, né, desenvolvimento, igual a gente falou dos impuros, dos espíritos do mal, a partir do momento que você se conecta e pede ajuda e quer melhorar, então você tem a oportunidade. Então, ninguém fica para trás. Então, Deus está sempre dando a oportunidade, colocando todos os espíritos nobres à disposição para o crescimento. Então, sim, né? Até Kardec fala no livro Céu e Inferno, todos somos criados iguais e nós todos chegaremos a essa condição de espírito puro. Cada um no seu ritmo, né? Na sua velocidade, e estando aberto para suas escolhas, né? Através das escolhas para esse crescimento. Então, todo está à disposição de todos, essa ajuda. Daí a importância para a gente até buscar esse tipo de proteção, de ajuda, de orientação, de proteção mesmo espiritual, a gente tem que estar procurando frequentar um bom ambiente, procurar uma religião, seguir dentro dos trâmites daquela religião, porque todas as religiões são muito boas, né? Depende apenas da gente trilhar no caminho. Outro dia, o neto do meu irmão desencarnou agora, esse final de semana, e um neto dele chegou para ele assim, vô, eu estou querendo ser evangélico. Meu irmão espírita convicto, né? Eu pensei que o meu irmão fosse falar para ele mudar de ideia, coisa e tal, né? Mas ele está me contando. E meu irmão disse para ele, meu filho, siga qualquer religião que você quiser. A única coisa que você não pode deixar de fazer é de amar e servir. Olha que coisa! E ele veio falar isso para mim. Eu falei assim, bom, isso é coisa do meu irmão, porque ele sempre procurou amar e servir. Então, eu acho que essa é a proposta divina, a proposta crística, é o amor. E quem ama vai servir. Não tem jeito de ficar dizendo eu amo de braço cruzado. O amor exige movimento. E é a proposta do Cristo, né? Amar e servir, servir e amar. Então, frequentar uma casa religiosa, que é um termo que eu não gosto muito, viu, Luana? Frequentar. Eu gosto de trabalhar na casa religiosa. Ah, fazer parte. Fazer parte. Sim, Eu frequento o centro, eu frequento a igreja católica, Sim. eu frequento o templo evangélico. Tudo bem, ótimo. O que você está fazendo lá dentro? Não, eu vou lá, eu assisto o culto, eu tomo o passe, eu ouço a pregação, tudo bem, ótimo. Mas o que você está fazendo? Porque o Tiago tem uma colocaçãozinha muito interessante, que ele diz assim, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, com as minhas obras mostrar-te a minha fé. Quer dizer, a fé sem obras é morta. Então, o trabalho no bem faz com que nós alinhemos com espírito de alta envergadura, que vão estar conosco, vamos dizer, afinizados com aquela proposta. E eu acho que num momento de dificuldade e deslize, eles vão interferir a nosso favor. Agora, quando nós estamos alinhados com atitudes desagradáveis, logicamente que nós vamos ter uma ajuda meio complicada e a tendência é piorar mais a situação. Então, é muito importante essa vinculação com uma casa religiosa e com o trabalho no bem.
Sim, amar é verbo, é ação, né? E o trabalho e fazer parte te abre mais ainda para essa conexão, porque aumenta a sua responsabilidade. Então, eu preciso servir, vai aumentando a minha responsabilidade. E começa cedo, não é? Então, eu acho assim, a gente tem que começar encaminhando os filhos. Eu trabalho, né, na evangelização infantil, eu falo, a gente tem que apresentar Jesus para os nossos filhos. Eu vim da evangelização também, graças a Deus, né? Nasci em berço espírita, tive esse privilégio, mas toda religião leva ao caminho de Deus e vem nos ajudar com isso. Mas apresentar Deus, Jesus aos nossos filhos desde cedo, essa ajuda ela é muito bem-vinda. E aí esperar para colher, porque é um benefício enorme. O tempo nos cobra, eu quero agradecer muito a sua participação, Luana, foi muito legal. Eu que agradeço. Volte sempre para estar conosco. Convidá-los para a gente estar aqui na semana que vem, fazendo mais um bate-papo no bem, procurando entender melhor essa proposta de Jesus, proposta divina, as leis que regem a nossa vida e nessa sintonia estreita com o benfeitor que tem a responsabilidade junto a Deus de nos conduzir. Que nós façamos a nossa parte, que oremos como se tudo dependesse de Deus, mas que nós trabalhemos como tudo se dependesse de nós. Então, essa é a proposta da doutrina. Trabalho, trabalho, trabalho. Um grande abraço a todos. Grande abraço.